Pessoal, estamos aí para mais uma live do nosso Aprenda Talk. Realmente, hoje nós vamos falar sobre propósito. E eu convidei aí uma especialista no assunto, que eu já é seguidor aí, né, pela pesquisa que a gente faz sobre a temática, o estudo que a gente faz, né, caiu muito realmente na minha timeline aí, a gestão do propósito. E a Fátima Corradini, então, é minha convidada, né, desde o ano passado eu tenho trocado mensagens com ela para a gente fazer essa live. Então agora vou conhecer melhor ela através dessa live e que você conheça também, não só ela, mas sim essa temática que é importantíssima na nossa vida. O propósito é fundamental. Está em todos os estudos que a gente tem acompanhado que ele é a peça-chave para que a gente consiga ter uma vida plena e de felicidade. Então aguenta aí que eu vou chamar aqui a nossa convidada, só um pouquinho. Um pouquinho aí. Demora um pouquinho aqui para a gente conseguir. Ó, foi. Ver se ela vai já aparecer aqui. Estou chegando. Tudo certo. Já chamei a convidada aqui. Vamos esperar um pouquinho para dar a nossa conexão aqui. Dá tudo certo. Tá chegando a Lídia aí também, Corradini, ó. Deve ser familiar aí. Seja bem-vinda. Tudo bem? Já não deixem de nos seguir aqui, né? No nosso perfil. Temos sempre mensagens semanais, as lives são toda semana também, né? De variados temas, variadas pessoas, variados convidados. Joia! Vamos lá, aguardar aqui que ainda acho que ela não conseguiu entrar ainda. Um pouquinho, gente. Um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Vamos aguardar que daqui a um pouquinho dá certo. Vamos chegando aí, sejam bem-vindos. Acompanhar aqui. Bom, mas já está online aqui. Que deu certo e eu que não estou vendo, porque às vezes o meu celular me engana aqui, ele não mostra a pessoa aqui para mim. E o estranho é que é só de vez em quando que acontece, sem uma explicação técnica ainda do porquê que acontece isso. Deixa eu chamar novamente aqui. Um pouquinho. Vamos lá, tentar de novo. Cancelar, vou mandar novamente. Quem fato estiver aí. Ah, tá ali, apareceu ali. Ó, agora deu certo. Agora deu certo. Só virar a câmera. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Joia. Tudo certo, tudo certo. Muito bom. Semana essa, sendo mais calma um pouco, a semana passada foi bem corrida, bastante coisa estava envolvida. Essa semana está mais calma, assim, estou conseguindo fazer mais as coisinhas sem aquela correria toda, né? Ah, Bem mais sim, tá tranquilo. bom, né? Ô, E a Nick, eu tua não tô vida? te Como é? vendo. Oi? Eu não tô vendo você. Ah, acontece comigo isso bastante, mas que barbaridade. Aconteceu contigo também. Conte- Ficou preta a tela? Tá tudo preto. Que coisa séria. Eu estou acompanhando no YouTube também, não sei se tu tem um outro sistema aí, uma outra forma de acompanhar, que daí a gente no delay, ou tu sai e entra de novo, porque às vezes resolve. Ah, Eu já deixa eu tentei tentar. fazer isso outras vezes e não resolveu, mas Tá, tenta. Pode tentar uma segunda vez, vai que venha a tá bom, imagem aí. peraí. Tá Então ótimo. tá. Então tá, pessoal. Aconteceu um probleminha técnico ali que acontece comigo bastante também, às vezes, já virou bastante, né? Lá de vez em quando mesmo, não dá para entender o que acontece, mas às vezes fica preto para a gente que está conectado ali. A gente escuta a pessoa, mas não consegue enxergar. Mas aí também, não sei, o pessoal que está no YouTube, tá? Você pode estar no YouTube, estar no Instagram aí, você acompanha tranquilamente. Vamos aguardar ela voltar aqui, pedir para ela reconectar. Um pouquinho aí. Ah, já vai dar certo. Tá aqui. Deixa eu ver. Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Tá? Estamos aqui fazendo a conexão aqui com a Fátima. Tá? Só um pouquinho, a nossa convidada de hoje.
e a gente conectou e tivemos que reconectar novamente porque deu uma dificuldade ali. Até bem comum, já aconteceu comigo bastante, a gente não conseguia enxergar outra pessoa, né? É bem chato quando acontece isso. E aconteceu com ela. Então, só um pouquinho aí, pessoal. Tentando aqui também achar que não estou conseguindo para chamar ela, só um pouquinho. Coisa, né? Ah, tá, agora apareceu aqui. Apareceu aqui. Ok. Vamos ver se vai dar certo agora. Chamando aqui, vamos ver. Aceitei, deu, agora deu certo. Teve jeito. Não, Ficou preto também? Não ficou. tem jeito. Tudo Que bem. coisa séria, eu não sei porque acontece isso. Você Tá, mas sabe, assim, ó, pode acompanhar pelo YouTube ali, que tu eu vai ver que vou- tem um delay, vai dar um delay grande, às vezes assim, dá uns 10 segundos mais ou menos de delay. Mas consegue acompanhar ali, você tá? sabe, já faz um bom tempo que eu não faço live e eu já não tinha mais, assim, tanta experiência. Teve uma época que eu fiquei bastante nesse movimento, mas Uhum. eu não sabia que estava acontecendo isso. O que eu tenho visto é a alteração da voz. Isso eu vejo bastante Alteração da acontecer. voz já vi, uhum, é verdade. Mas isso aqui não. Eu fiquei conversando no escuro. Ah, tá bom. Pois é. É desconfortável, mas se tu tem uma outra tela, vai olhando a outra tela e pelo menos a expressão um pouquinho atrasada, tu vai pegar É, minha aí, que eu tenho aqui também. eu vou. Também estou acompanhando por ali, tá? Calor, ó. Tá calor. Bom, pessoal, é o seguinte, então, convidei aí a Fátima desde o ano passado, né, vem acompanhando, e eu disse para ela, eu sou seguidor aí, porque a gente tá alinhado com os propósitos aí, Exato. pelo jeito, né, tá muito semelhante ao nosso propósito de vida, então, já acompanhava, pesquisava, cursos que já fiz a respeito, então, muito estudo, e aí, estava lógico que eu tinha que ser seguidor dela, porque o perfil é a gestão do propósito, então, como não, né? E as mensagens também bem bacanas. E aí, né, chamei ela assim, quem sabe, né? Vamos fazer uma live também, a gente colocou à disposição, mas no fim, né? Finalzinho de ano ali, às vezes não é fácil também da gente achar nas nossas agendas ali a disponibilidade. E fechou agora, né? Finalzinho de fevereiro aqui, vamos fazer então nosso bate-papo, tá? Sobre a gestão do propósito, mas exatamente sobre esse conceito de propósito. Inclusive, né, eu vou apresentar melhor aqui, né, quem sou eu, para de repente seguidores dela aí que estão chegando, né, não me conhecem aqui, não conhecem nosso perfil também, eu Aprendo na Real, sigam aí, tá, que eu faço aí muito esse movimento semanal de lives, tá, com várias pessoas, várias temáticas diferentes, né, o Aprenda na Real tem a ver com realmente a gente aprender de forma mais profunda e mais na realidade mesmo, na vida real, o que está acontecendo. Então, nada como conhecer experiências das pessoas, o que as pessoas estão estudando também, o que estão conhecendo, o que podem contar de histórias das suas vidas, né? E um pouco disso vamos escutar hoje da Fátima aí, né? E a gente tem também, né, um trabalho ali de outros serviços que a gente presta também, mais na área educacional. Inclusive, recentemente, a gente fez alguns workshops aqui em escolas da nossa cidade, nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Não é longe de Porto Alegre, uns 145 quilômetros aqui de Porto Alegre, tá? Um pouquinho no interior, mas a gente realmente, eu tenho uma bagagem aí de mais de 20 anos, 21 já completou, mais de 21 anos como professor, e aí a partir disso eu também, que me formei em administração, curiosamente, depois que fui me dar conta, né? Na verdade, realmente, desde o início, eu tinha essa visão, que era uma administração muito menos empresarial, mas era mais uma administração para a vida. E, claro, minha vida, minha bagagem na questão da administração foi muito forte, na questão de consultoria e tudo mais, né? E aí depois tive uma carreira também aí, então, na faculdade, na universidade, né, desenvolvendo mais a área de empreendedorismo, né, assim como também na área educacional em escolas. Então, agora, né, dentro desse projeto do Aprenda na Real, que é o nosso instituto, a gente está recém construindo algumas coisas, né, tem um livro digital também para quem queira ali, né, melhorar um pouco essa questão da saúde mental ali, né, da ansiedade e tudo mais. Eu caí, né, nos problemas como esse, então também caí nos estudos, e a partir disso, que eu não sou mais apenas administrador, agora eu sou psicanalista, né, também me formei nessa área, fiz outras pós, muitas outras, inclusive nos últimos anos ali,
tá? Para me especializar, entender, conhecer, e realmente me sinto hoje muito mais seguro e vendo que mudei um pouco aí de carreira, meio que agora estou realmente nessa outra área da saúde mental, e o pessoal está gostando, né? Então, e realmente, se você curtir aí, se você maratonar nosso perfil, nosso canal no YouTube também, você vai ver o quanto a gente está criando conteúdo muito interessante. E, enfim, vou parar de falar aqui, né? Já falei bastante, tá? Inclusive falei para a Fátima, até nós não tínhamos tratado muito desse assunto, mas já faz tempo que eu estou montando um curso, né, sobre esse assunto também do propósito, que seria o curso Meu Propósito, tá? E aí estamos aqui com um projeto. Quem sabe mês que vem eu consiga concluir da maneira que eu gostaria e começar a divulgar isso daí também, tá? Mas eu tenho certeza que ela é uma especialista top nesse assunto, né? Já pelo que eu já vi postado aí, então é a pessoa ideal para a gente tratar isso e com certeza também acredito que vai ser um bate-papo muito bacana. Espero que se sinta à vontade aqui, né? Seja bem-vindo, então, ao nosso instituto, aqui nas ações que a gente faz, que é as lives semanais. E tá com a palavra aí para te apresentar, depois também contar um pouquinho da tua história aí para a gente entrar na temática. Valeu. Bom, muito obrigada. Não tem como começar sem agradecer esse convite. Eu me senti muito lisonjeada, né? Eu explorei muito o seu trabalho e eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui, compartilhar a minha experiência. Não sei se sou tão experiente assim, eu me considero uma eterna aprendiz. Depois que a gente entra nessa jornada, todo dia a gente aprende um pouco mais, né? Mas realmente foi um convite bastante feliz para mim, porque falar de propósito hoje talvez seja um tema assim já até um pouco batido, né? Muitas pessoas têm fomentado esse assunto, mas eu digo que até é importante que seja assim, né? Que desperte realmente o interesse, né? Claro que a abordagem muda de pessoa para pessoa e a intenção com que se trabalha com propósito hoje são diversas, mas que cada pessoa possa absorver para si esse movimento interno de tão grande valia, assim, de tanta importância, que traz um movimento tão singular para cada um de nós, né? Porque trata da nossa singularidade. Então, que seja moda, que essa moda pegue e que dissemine por muitos e muitos movimentos internos aí para nós seres humanos, né? Que a gente precisa realmente resgatar algum cheirinho da nossa essência para desbravar esse mundo que anda tão complicado, né? E eu, falando um pouquinho da minha história, eu sou nutricionista. A gente tem mais ou menos a mesma trajetória, né? É engraçado porque eu falo que esse algoritmo e essa espiritualidade misturada aproxima as pessoas que realmente a gente tem muita sintonia. E você é uma pessoa muito querida, não conheço pessoalmente, mas foi muito agradável a sua proximidade e o seu trabalho também me deixa bastante contente, assim. E o que eu puder contribuir com o seu curso, você, por favor, pode me usar, viu? Eu fico muito feliz e desejo que seja um sucesso muito grande. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou nutricionista de formação, trabalhei 22 anos na área hospitalar, como gestora de serviços de alimentação dentro dos hospitais. Então, a minha linha no início era um pouquinho mais assistencial, um pouco de clínica, mas depois eu já fui migrando para a parte administrativa também, gestão de pessoas. E chegou um certo momento que eu entendi que a nutrição foi um caminho para me levar até as pessoas, porque eu coloquei em prática a minha forma de liderar, que na época era um tanto diferente e muito questionada, porque sempre foi uma liderança humanizada. E a gente sabe que esse é um movimento muito recente, né? Que a forma como nós estávamos acostumados a conduzir equipes era de uma forma diferente. Eu acho que a pandemia trouxe essa abertura e afrouxou um pouco, né, o lado do ser humano
na hora de gerir pessoas, coisas que, assim, eu digo por mim, pela experiência que eu tive nesses 22 anos, de ter sido muito cobrada por uma liderança diferente da que eu praticava. Mas Uhum. eu sempre dava um jeito, no meu jeito e no meu espaço, de conduzir as pessoas da forma que eu acreditava ser correta. E aí chegou um determinado momento, Nick, que eu não me via mais naquele trabalho, eu já não entendia mais o sentido de eu estar ali. E foi bem assim, um questionamento sem resposta. Só que isso foi mexendo de uma forma tão forte comigo que eu resolvi sair. E eu confesso que eu não tinha para onde ir. E aí você tá achado de louca, né? Porque você tá deixando um trabalho, deixando um cargo, um ótimo salário, para nada. E foi exatamente isso, foi para nada. Porque ali eu não conseguia mais ficar. Eu precisava trilhar essa jornada. E fui. A minha sorte foi que 3 meses depois veio a pandemia. E aí, Olha, o fato de eu ter que ficar reclusa me deu uma certa tranquilidade, porque ninguém podia me cobrar de eu não estar trabalhando. E foi nesse período que eu, como várias pessoas, né, teve uma liberdade de mergulhar a fundo em alguns questionamentos íntimos. E aí a gente passava o dia assistindo lives, né, e assistindo vídeos, e aquilo ia me conduzindo, e aí o algoritmo foi me levando realmente para aquilo que eu buscava, e eu me deparei com um movimento que se chama capitalismo consciente, da qual hoje eu sou consultora e fiz essa formação, mas quando eu descobri isso, Nick, e eu vi que existia tudo aquilo que eu acreditava ser a forma correta de conduzir pessoas, de entender um funcionamento da empresa de uma forma diferente, quando eu me deparei com aquilo, eu vou dizer para você que assim, a emoção veio com muita força, porque a gente, assim, eu sempre fui meio considerada uma líder fraca, porque a minha forma de conduzir pessoas era muito próxima das pessoas, era uma forma que hoje eu entendo que é a forma correta, né? E sempre deu certo. Embora eu tinha essa cobrança, e muitas vezes eu tinha que fazer um tipo diferente, mas lá por detrás das portas da minha cozinha eu conduzia da minha forma, eu vi que existe uma ciência que estuda isso, e existe um movimento, né, que traz a empresa de uma forma muito mais consciente, né? A gente fala capitalismo consciente, mas isso já está mudando também, porque é um termo que não casou, né? Então hoje a gente tem usado muito negócios conscientes, mas a ideia bateu muito com o meu coração. E aí nossa, eu assisti todos os vídeos e eu mergulhei profundamente. E na época eu fazia um trabalho no Instagram voltado às recém-formadas em nutrição, no intuito de dar uma força, né, de como chegar no setor, de como montar um protocolo, era uma coisa bem específica. E aí, se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá? bem tranquilo, pode seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Tu sabe que eu vou fazer um parênteses aqui, tu deu uma pausa aí, que é o seguinte, falando de liderança, né, eu tenho um parceiro nosso que também num outro projeto, uma escola que a gente entra como também um facilitador, um mentor, na verdade, dentro do projeto deles lá. E ele fala, ele é especialista, ele fez assim, uma formação nos Estados Unidos sobre liderança, tá? O Carlos Exal. E eu convidei ele, nós não batemos o martelo ainda na data, mas certamente vai ser em março também um outro Aprenda Tal que eu vou fazer aqui com o Carlos. E a primeira vez ele dentro do Instituto, eu já conheço ele há mais tempo, né? A gente já fez em outros momentos uma live em conjunto também, mas aí não era pelo Instituto aqui. E eu acho que vai ser bem legal também eu tô acompanhar, porque a visão de liderança dele é uma visão diferente, né? Uma visão distinta, mas que sempre é interessantíssima, né? A gente conhecer essas abordagens, formas de enxergar, porque tem realmente dado sempre sucesso. O que eu aprendi da liderança, que é o seguinte, tá?
o bom líder, o melhor líder, e que eu já defendi, né, em aula para falar disso, é o seguinte: é aquele que melhor sabe trabalhar os estilos, né, os perfis, de acordo com o seu público, com os liderados, e de acordo com o clima do dia, porque tem momentos que a gente tem que estar mais durão também, não tem jeito, senão a coisa não vai para frente. Inclusive as pessoas, né, com toda essa proximidade, vamos dizer assim, esse formato mais amistoso, empático, carinhoso, sei lá, com as pessoas é fundamental, mas tem momentos que a pessoa precisa de uma chacoalhada, né? Precisa dar aquele empurrão, dar aquela pressão mesmo, e às vezes ela até te agradece também. Já passei por experiência de carteirinha também na minha vida. Então, era esse o parênteses que eu queria dar. E aí vamos seguindo aí para tratar, porque uma das coisas que eu acho que é legal, né, da gente envolver aqui, que a gente já está mostrando, né, esse perfil de o que o propósito, né, tem a ver aí no fim, na vida das pessoas para no trabalho, né, dentro do ambiente profissional. E puxando um pouquinho esse tema da liderança, em que existe a maturidade da equipe, né? Então você, a forma como você aborda essa equipe, você vai favorecendo e contribuindo para que essa maturidade caminhe também. Porque a gente fala, e a gente vai chegar nesse tema, mas, por exemplo, a gente fala sobre felicidade corporativa. É um ato tão simples que, por incrível que pareça, muitas equipes ainda não estão preparadas para receber. Então, a liderança, ela tem que realmente sentir o ambiente, a maturidade da equipe, e ir dosando, né? Mas a ideia e a formação de liderança humanizada foi uma coisa que sempre existiu em mim. E hoje a gente até fala, né, andou um pouquinho, a gente fala da liderança do cuidar, né? Não é só humanizar, né? Até porque, gente, ter que ensinar o ser humano a ser humano não dá, é uma coisa assim muito óbvia, né? Então, a liderança do cuidar, ela traz uma abordagem muito agradável, né? Ao meu ver e aos resultados que eu já tive com isso. E aí, voltando um pouquinho, até para eu chegar no propósito... Tá, deixa eu só fazer um parênteses técnico aqui. Pessoal que está no YouTube, eu sugiro que vocês migrem para o Instagram, se possível, porque nós estamos com alguma dificuldadezinha lá de buffer, como diz o meu técnico aqui, tá? E tá ficando travado, tá ficando lento lá, né? Mas, pelo que eu acho aqui, eu não sei agora o pessoal que está acompanhando aí, como é que pode dizer, quem está acompanhando no Instagram aqui, se está fluido, está tranquilo, tá? No YouTube está bem travado, tá? Então é um probleminha técnico aí, a gente tem uma outra forma de gravação aqui, enfim, que a gente faz direto do Instagram mesmo, então depois a gente sobe para o YouTube o vídeo melhor, tá? Porque esse do ao vivo realmente eu acho que não vai ficar legal lá gravado. Segue aí, Fátima. Desculpe, vai ser uma questão técnica às vezes importante. Eu tô aqui no YouTube também para poder ver seu rosto um pouco, mas realmente tá bem travado. Tá bem travado. E aí eu fiz esse trabalho, né? Direcionei as recém-formadas em nutrição, mas em um certo momento eu fiz uma postagem saudosa da minha equipe e ali repercutiu muitas mensagens de pessoas com quem eu tinha trabalhado desde o meu primeiro trabalho até o último, e essas mensagens me fizeram parar, porque eu percebi que eu havia deixado um legado por onde eu passei. E não era qualquer coisa, assim, ela veio realmente para nutrir aquele questionamento que eu tive. E aí eu entendi que lidar com pessoas era o que eu sabia fazer. Aí, nossa, passou um filme na minha cabeça. E esse Instagram se chamava Gestão da Nutrição. E foi aí que eu mudei para a Gestão do Propósito, porque ali eu entendi o meu propósito. E aí eu comecei a buscar recursos para fazer aquilo que eu sempre fiz, mas com ferramentas, porque até então era tudo muito intuitivo. Aí eu fiz formações em coaching, aí eu comecei a estudar, e a gente estuda direto, também, né? Também fiz essas formações. Acho que o primeiro passo é uma coisa muito pessoal, né? Uma busca, você utiliza muito aquilo para si próprio, né? E aí eu desenvolvi um método de trabalhar com equipes, a qual eu dei o nome de designer de equipes, e depois mudou para team designer, que era exatamente isso, chegar nas equipes bem problemáticas das empresas, que não
precisava ser a empresa como um todo, mas uma equipe que precisasse de um olhar diferenciado. E fazer um trabalho com essa equipe, entregar essa equipe coesa, unida, engajada, fortalecida para a gestão, né, e aí para a condução dos resultados da empresa. Então, eu comecei a trabalhar dessa forma. E aí a gente vai descobrindo muitas coisas na caminhada, veio a felicidade corporativa, que aí eu quase surtei, porque aí eu falei, realmente, eu não estava errada, tinha um sentido em tudo aquilo, né? E, e hoje, com esse direcionamento muito forte para propósito, eu tenho uma mentoria individual, né? Estou elaborando aqui a mentoria em grupo, realmente para fazer esse reencontro com o seu propósito de vida. Né? Que a gente diz, não vai procurar nada, porque ele já existe. Basta a gente estar no momento certo, olhando para a direção correta, e você identifica o seu propósito, que já está com você aí, e já faz parte da sua vida, com certeza. Mas a intenção com que você pratica e a forma como você olha é que vai mudar. Joia. Então, a gente fala, não é criar algo novo, né? Mas é tirar da frente aquilo que não é você e trazer à tona aquilo que é a sua real essência. Então, a gente não cria nada novo. A gente só coloca à frente aquilo que está ali. Muitas vezes de coadjuvante na nossa vida. Uhum. E é isso. Olha E só, hoje... olha só. Quero complementar o seguinte para ti, né, que tem a ver com o que eu venho estudando e montando no curso, tá? Sim. Uma coisa que é bacana, que eu estudei aí, que eu já pesquisei, é o seguinte: a definição de propósito, inclusive as palestras que eu fazia nas escolas ano passado, né, tem esse nomezinho no título, né? Ou seja, eu falava do conceito também, que é a ansiedade do propósito. E a ansiedade do propósito num jovem é uma coisa assim muito forte, na verdade a ansiedade como uma coisa da vida, né? Só que do propósito em si, do significado verdadeiro da palavra, assim, é nada, porque a pessoa não sabe ainda o que significa isso. E não tem capacidade nem, como é que eu vou dizer, maturidade para entender o que significa verdadeiramente um propósito. Então, normalmente, a ideia no jovem é pensar o propósito um aspecto mais profissional. É o que eu vou fazer na minha vida, vou trabalhar. Mas, de verdade, depois que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo uma família, a gente vai começando, né, a ter uma outra visão de mundo. E, aos poucos, a gente vai perceber que o propósito é algo muito maior, assim, tem um significado bem diferente daquele significado que a gente entende lá quando jovem. Então, eu falava dos jovens já nas palestras, né, que fica tranquilo, tu não vai entender muito sobre isso, né? Vá seguindo o caminho que tu sinta no teu coração, que tu tá fazendo o que tu gosta, na parte da escolha da profissão, né, dos estudos, enfim, e vai te agarrando nessa força, nessa energia, nessa determinação, esse entusiasmo, porque o entusiasmo é o primeiro ponto fundamental que a gente tem que ter, que alinha com esse mundo do propósito. Então, aí depois eu estudei, como eu estava dizendo, para o curso, que tem a linha da ciência, né, como é que define o propósito, a linha da filosofia e a linha da religião. É aonde a linha da religião que vai ao encontro mais ou menos do que tu falou agora, que é aquela questão que a gente tem que encontrar nosso propósito, que ele já existe, cada pessoa tem o seu propósito, né, a gente encontra. Mas a linha da ciência, né, a linha que realmente também a filosofia acaba caindo dentro aí, nesse perfil de pensamento, que é um pouquinho diferente. Por exemplo, tu pode construir o teu propósito. Tu deve e tu pode construir o teu propósito. E aí vem sempre as polêmicas, se a gente for aprofundar também na temática, quem defende uma linha ou outra. E aí eu posso clarear e tranquilizar a todos que, na verdade, não adianta tu ficar querendo te posicionar aqui ou ali. Porque isso aí não interessa, leva no mesmo lugar. Tá? Porque assim, ambas levam para o mesmo lugar, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, a gente nunca vai saber ao certo se a gente criou o nosso propósito, depois que ele se manifesta na nossa vida, né, se a gente criou ele ou se ele realmente foi revelado, se a gente conseguiu revelar ele. Na prática, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente realmente encontra, a gente consegue perceber, olha, agora estou alinhado com o meu propósito. E aí, depois, né, então vem o conceito. O que é o propósito? Eu vou te passar a palavra, tu passar o teu conceito, o que tu fala para nós, né, que eu também tenho um discurso um pouco dessa linha também, né, do conceito, mas, assim, é bem isso, né, é importante a gente perceber que
basta a gente estar com entusiasmo, com força, com garra, a gente começar a ver que a gente tem segurança, tranquilidade também de seguir uma caminhada, a gente está muito alinhado assim com esses caminhos de propósito. Então, fala para nós aí como é que tu enxerga esse conceito do propósito, o que seria? Olha, tem uma frase que eu acho que traduz bem o propósito, e é muito simples, que nada mais é do que você fazer o bem com o que você faz bem. Olha, E isso pode ser evolutivo, né? A gente vai se aprimorando, a gente vai descobrindo talentos, a gente vai reconhecendo talentos, a gente vai descobrindo novas paixões, despertando paixões. Tem vários elementos que levam a gente a identificar qual é o direcionamento que a gente tem como propósito de vida. Então, isso é o que você falou. O criar não seria inventar, mas é você ir amadurecendo, é você ir se conhecendo, né? E trazendo esses elementos como seus valores, as suas paixões, os seus talentos, de uma forma que você começa a olhar para si diferente. E aí desperta realmente interesse por atividades, por locais, por pessoas, e tudo isso vai estruturando o que você tem de mais forte dentro de você. E isso vai automaticamente vindo para fora. E aí ele pode a gente pode evidenciar isso num trabalho, numa atividade de lazer, num hobby. Então não existe regra, porque fazer o bem, porque a gente diz, né, o propósito ele dissemina, ele tem um impacto além de você. Ele parte de você, mas ele tem um impacto com as pessoas que você convive, com as pessoas com que você tem relação, porque é o servir. Né? Então, pode ser inúmeras situações. Você pode ter diversas habilidades e talentos para muitas coisas, mas vai ter sempre aquela junção de características onde você se sente tranquilo, confortável, se sente em casa, né? Na verdade é isso, é você se sentir em casa, porque você não precisa de esforço para que aquilo aconteça. E exato. no resumo, né? No resumo é fazer com amor, é aquilo que você realmente coloca amor para fazer, porque você direciona para o outro. Então, ele pode ter um amadurecimento, ele pode evoluir com a sua própria evolução, mas é a gente olhar para a gente, é a gente olhar para a nossa essência. Você quer ver uma experiência que eu tenho, né, com as mentorias? Quando a gente começa a trilhar o questionamento dos nossos próprios talentos, a gente para, a gente esbarra numa falta de conhecimento tão grande sobre nós, que cada vez que você descobre que, nossa, eu sou boa nisso, é um momento que você para e fala, nossa, nunca parei para perceber que isso era um talento. Então, todo esse processo é uma coisa linda, assim, de viver, de presenciar, de conduzir, né, de estar junto, porque é um se redescobrir. Com tudo que você já tem ali, com tudo que você já pratica. Uma travada. Travei? Só voltou. Travou, mas voltou. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Deixa eu complementar aqui, então, do meu conceito. Alinhou todas, tá? O conceito que tu trouxe. Eu explico só, talvez, a frase que tu trouxe, né? Fazer bem, fazer muito bem. Eu também falo muito assim, mas eu trago uma outra, e eu fiz um vídeo já também, depois eu vou te compartilhar, porque ele tá mais para baixo aí, tá mais histórico aí, dos que eu fiz no perfil, que falo também da questão do propósito, e eu digo o seguinte, que na verdade é um caminho muito claro, muito tranquilo, de que tu vai servir e fazer o bem. É assim que eu explico, né? Ou seja, então, e isso é único para qualquer pessoa. A diferença vai ser exatamente como tu vai trilhar esse caminho.
que aí sim tu pode ter a tua frase, a tua determinação específica, porque como tu vai servir, como tu vai fazer o bem, fazer muito bem, inclusive, né? Eu sempre às vezes destaco quando estou explicando também. Então, estamos bem alinhados, né, na questão do Então, conceito. Depois tu trouxe exatamente essa palavra servir também, né? Então, assim, realmente, isso é muito legal, porque quando a gente percebe uma pessoa que está mais calma, mais tranquila mesmo, assim, ó, mais equilibrada na sua vida, certamente ela está dentro da caminhada do seu propósito. Isso está muito também evidente para mim, tá? Está bem, muito evidente, está muito claro isso, porque é muito perfeito também, às vezes até a palavra perfeição é difícil de falar, mas assim, está muito perfeito de perceber também que se a pessoa está muito incomodada, ela está muito estressada, ela tá assim, raiva com tudo, que é uma incomodação, uma tristeza, olha, assim, uma variação gigante também de humor, tá? Essa pessoa, ela tá desconfortável nesse trilho aí, ela não encontrou o trilho, não encontrou o caminho, ela está né? Então, desconectada, né? A oi? gente diz que está desconectada. Desconectado. Ela está desconectada. E eu Isso, isso. Pode vou te falar. dizer por quê. Porque hoje uma das maiores crises que acontece é a crise de significado. E Significa. aí a gente está desconectado de nós mesmos, completamente. Eu te falo, numa primeira entrevista, num primeiro elemento que a gente faz na mentoria, que você busca os talentos, a pessoa já se perde. Então, tamanha desconexão consigo, como que essa pessoa vai se conectar com o outro? Se ela está desconectada de si mesma. Como que ela vai se conectar com o mundo? Então, Exato. realmente, essa pessoa ela fica desconfortável, ela fica estressada facilmente, ela fica sem rumo, ela bate cabeça, vai para um lado, vai para o outro, porque precisa existir essa conexão com a gente. E a gente se perdeu muito. Eu acho que, assim, eu entendo que esse momento atual tem gerado muita força nesse sentido, né? Para as pessoas olharem para si, tem um movimento muito grande em relação à saúde mental, que nada mais é do que essa crise exacerbada, né, e da gente se perder, porque quando a gente está no eixo, quando a gente está realmente conectado com a nossa essência, com a nossa intenção, é difícil alguma coisa te balançar, te tirar do caminho. Então, tem uma força acontecendo. Eu digo que nós somos uma legião, porque tem muitas pessoas se movimentando nesse sentido para contribuir por experiência vivida e né, por uma boa intenção no sentido de também colocar à frente o seu propósito. E esse é o grande momento da gente fazer essa revirada, né, de vida, para a gente poder entrar em conexão com a gente, para as coisas terem sentido. E aí, tendo sentido, não tem muita lógica você se estressar muito. Não Né? tem nenhuma, né? Não tem. Então, Nenhuma. assim, existe um caminho. Precisa existir essa, esse movimento das pessoas de tirar um pouco aquela busca material, né? Substituir, que eu acredito que a gente já passou por uma experiência que trouxe um olhar diferente para tudo isso, né, para entender o quanto que realmente a gente precisa para viver, né? A gente viveu com tão pouco, não foi na pandemia? Vivemos com É tão verdade. suficiente, né? E para quem soube aproveitar esse momento, não tem nem o que dizer, né? Eu passei por uma mudança assim muito abrupta na minha vida durante a pandemia, foi um período muito forte. Eu tive um movimento de voltar para aquilo que me dava estabilidade, para aquilo que me dava segurança. Então, depois de ter deixado o trabalho, depois de um ano e pouco, eu voltei ao CLT. Me bateu de desespero. E acontece realmente. Então, no meio da pandemia, eu voltei para um hospital, que foi no auge da pandemia. Porque eu falei, meu Deus, eu preciso, né? Eu preciso ter uma estabilidade. Começa a apertar a parte financeira e aí eu voltei. Mas aí o que que aconteceu? Eu adoeci. Eu adoeci, Olha assim, só. porque eu peguei meu propósito, enfiei na gaveta, fechei a gaveta e fui.
E no dia a dia do meu trabalho, de alguma forma, eu colocava ele para fora. Então, eu reunia grupo de pessoas, eu fazia uns atendimentos assim enquanto eu podia. Eu contribuía no que eu podia. Mas foi um período muito forte. Meu, eu perdi meu pai e minha mãe no período da pandemia. Em 24 horas, eu perdi os dois. Puxa E vida. aí foi assim, né, eu já estava eu voltei para um hospital na época da pandemia, no auge. Meus pais partiram. Aí eu longe do meu sentido de vida. Aí eu adoeci. Eu adoeci. E assim, adoeci ainda sob controle, não caí. Mas eu tive um movimento de abrir mão disso e voltar para mim. Eu entendia que eu precisava de alguma coisa para eu voltar a respirar, porque tudo estava sendo muito forte para mim. Foi aí que eu fui lá, abri minha gaveta, peguei meu propósito de volta. E foi o que me sustentou, tanto pelo movimento de eu ter voltado para esse mundo corporativo que já não se encaixava mais dentro dos padrões que eu havia desenvolvido dentro de mim, e pela morte dos meus pais. Então eu falei, eu vou precisar de alguma coisa que me dê sentido de novo. Foi aí que eu voltei e resgatei o meu projeto e me dediquei novamente, deixei o CLT. Mais uma vez eu fui chamada de louca, mas não tem problema. E aí eu agarrei e não soltei mais. E eu posso dizer de, de ter vivido e viver até hoje isso. Esse processo de luto, para mim, foi um dos momentos mais bonitos, mais enriquecedores e onde eu mais me conheci e venho me conhecendo, porque o luto você carrega com você, né? Você acha um cantinho na tua vida para ele se encaixar e ele faz parte da sua vida. A gente tem que aprender a lidar. Mas eu me engrandeci muito como ser humano nesse processo, porque existe uma felicidade que você encontra no luto. Existe uma força que você extrai do luto. Então, a forma como eu fui aprendendo, eu fui utilizando também na minha vida. Então, as ferramentas que a gente recebe para treinar a felicidade nas pessoas, eu usei para mim. E lógico, você tem momentos em que você se sente mais saudoso, um pouco mais quieto. É natural e eu respeito quando isso acontece comigo, mas eu consegui passar. E dentro desse período, eu escrevi 2 livros, né, como coautora, fiz as minhas formações e fui me estruturando. Então, existe um caminho. E quando a gente coloca o nosso propósito e o nosso sentido, a nossa essência, como carro-chefe da nossa vida, fica mais agradável passar por momentos mais difíceis. Porque vai acontecer, né? A gente está aqui susceptível a que isso aconteça o tempo todo. Mas a gente consegue ter ferramentas realmente para poder ir passando de etapa por etapa. Bah, Fátima, olha que história, hein? Que história forte, né? Eu não conhecia, e alguns conhecem aqui, pelo que eu estou vendo aqui do pessoal que está aqui, mas olha, demais, demais. Sabe que eu tenho costume aí, dentro desse mundo mais das terapias que eu estou envolvido hoje, né? Ter casos assim que, e às vezes um discurso simples, que é o que eu vou falar agora, para te exemplificar e entender, tá? Mas que também abre os olhos das pessoas imediatamente, às vezes. Né? Algumas não conseguem, porque foi provado pela ciência também, tá? Ou seja, no mundo da depressão, quem está em depressão, realmente prejudicou já a capacidade racional aqui do cérebro. Tá? O neocórtex, né, a parte pré-frontal aqui do cérebro, ela realmente é prejudicada aqui no seu funcionamento. Tá? Realmente tem outras questões, não só cerebrais, ali do corpo, que também são prejudicadas. Então, realmente, a pessoa perde muito a capacidade de ver as coisas ao seu redor, de ver a sua vida, de entender situações, de aceitar as situações. Essa é a questão. Não se aceita, né? Então se perde o sentido da vida e tudo mais. Então, uma das coisas que eu vejo muito cruéis e que as pessoas vão, infelizmente, né, na sua vida, ter eventos que podem acontecer e vão provavelmente passar, é essa questão de perder um ente querido, uma pessoa, né, da família, enfim.
Então, quando ocorrem situações assim, normalmente a primeira situação, como se fala, todo especialista fala que é necessário o luto. Tá? E eu concordo, eu acho que é importante sim, é um processo também natural de a gente aceitar que existe o luto, que existe a tristeza, que já a frustração, a perda de sentidos, no sentido de que, poxa, tu estava acostumado a viver de uma forma, tu está acostumado a conhecer aquela pessoa, falar com aquela pessoa, o sentido que ela tem para ti, e aquilo parece que sumiu. Só que tem um detalhe muito interessante, que é esse que eu quero destacar. O detalhe é que a vida é exatamente aquilo que tu tem ainda contigo. Aquela pessoa, a vida como a gente conhece, o ser humano, né, de mexer o seu corpo ali, a gente não enxerga mais. Mas, na verdade, aí depende das crenças de cada um, e tanto faz, né? O fato é que a gente sabe que se a gente não é a nossa mente, que a gente está acima da mente, então a gente está no nível da alma, né? Então a gente é uma alma, tá? Então aí não interessa, eu acho que é a religião de cada um para entender esse processo, a questão da espiritualidade. Mas existe, então, só uma transformação muito clara de que aquela pessoa ela não está mais com aquele corpo ali, não está mais no formato que a gente conheceu ali, se manifestou, reconheceu também a força daquela pessoa, mas, e o significado que ela teve para ti, só que agora vamos dizer, a tua motivação de vida ela pode ser até maior. Porque agora, por gratidão por tudo que as pessoas essas realizaram para ti, as pessoas que tu ama, né, tu vai viver com toda a intensidade a tua vida, com toda a capacidade, com toda a empolgação, dedicação. E é com isso, fazendo um trabalho, fazendo uma vida plena, feliz, com amor àquilo que tu puder desenvolver e fazer, é isso que vai te dar garra maior ainda. E se ainda vier na tua mente, né, aquela situação, daquelas imagens, a pessoa não está mais comigo, é o orgulho que vai vir. Então, essa virada de chave que tem que ser feita, e às vezes ela é difícil, como eu disse, porque existe uma deficiência realmente no corpo ocorre, quando é um problema muito sério, né, e sim, por isso que se exige terapia, mas às vezes não é assim também tão cruel, e é fácil da pessoa, aos poucos, com pouco exercício, de já se abrir, né, essa mente, já perceber como a vida realmente funciona, né? E eu gosto muito de dizer também, né, o que é a vida, tá? E dentro do significado de que a vida, nesse sentido temporal, ela não é ontem, né? Ela não foi ontem, ela não é amanhã, ela é agora. E tem vários autores, várias, né, linhas aí de raciocínio para nos dar essa percepção. E às vezes as pessoas não se dão conta disso, elas não se dão conta. Mas o que é ontem, o que é amanhã, como que não é? Porque eu vivi aquilo, ficou na memória. Sim, ficou na memória. Então aquilo é um pensamento. Aí aquilo que tu vai viver amanhã, que eu estou preocupado, estou ansioso. Sim, aquilo é um pensamento, não é a vida. A vida é agora. Então agora que tu tem toda a capacidade de tu fazer o que tu realmente tem que fazer. Que tu quer fazer, mas é exatamente o que é necessário também. Porque a ansiedade tem esse lado positivo. Eu falo isso no livro, né, que eu escrevi, o Derrote a Ansiedade. Ou seja, tem um lado positivo e a gente, pelo lado positivo, isso é muito bom para nos motivar, se preparar, né, a fazer uma organização na nossa vida. Mas, e o planejamento. No entanto, não pode ser exagerado a ansiedade ao ponto de te travar. Casos que eu já tive. Olha só que curioso, tu falou que foi um pouco antes da pandemia, 3 meses, pois eu fui ali em novembro de 19, tá, que eu sofri uma burnout. Né? Então eu sofri ali realmente um estresse gigante, por 3 noites de febre, de cama, depois indo para o hospital fazer exame para ver o que aconteceu e tudo mais, não aconteceu nada, era estresse. Tá? Então foi um estresse gigante, eu estava com 5, 6 contratos de consultoria na época, aulas todas as noites, né, na universidade, mais outros compromissos que a gente sempre tem com família, com tudo mais, e fora que além disso tinha umas outras aulas também que a gente estava montando ali, então tudo muito misturado, eu comecei a não dar conta, chegava ao ponto de alguns clientes de consultoria, tu não me deu o retorno lá, ou tu não vem aqui, não sei o que, eu não conseguia ir, porque em várias cidades, né, que eu tinha que ir, então não conseguia cumprir, tá? E o projeto principal que eu abracei, que era um projeto maior, esse eu consegui cumprir até cair, né, até cair aquelas 3 noites ali de estresse total, que eu não consegui levantar, mas o resto realmente foi capenga, eu tive que ter a ajuda dos outros colegas aí, outros parceiros, enfim, que conseguiram assumir, depois entrou janeiro ali, eu consegui retomar algumas coisas que eu tive que pausar também de alguns trabalhos,
tá? A universidade também teve vários apoios ali também dos professores, né? Os alunos, olha, eles até que não sofreram tanto, porque a gente está tão acostumado às vezes da aula, mesmo que não dá tão bem a aula, pelo menos não dá tão ruim, né? Então, assim, deu para ir fazendo o possível, né? E aí o que acontece é que a partir dali realmente eu parei para estudar o que aconteceu comigo. Né? Foi ali que eu realmente fiz a virada, para eu estudar mais esse mundo da psicologia, esse mundo realmente do que acontece no nosso cérebro. Estudei neurociência também, né? Fiz a pós-graduação em neurociência da educação, depois mais para frente, fiz a psicanálise, né? Então, assim, e eu fiz vários cursos, como tu diz, assisti vídeos, assisti isso e aquilo. Tem os cursos dessas plataformas de cursos também, é uma pilha de cursos, tá? E realmente estudei, comprei livros, li livros. Então, assim, aí eu que sou professor, sou da área do ensino, né, sou da comunicação, muito da área de comunicação, sei que tem a ver com o meu talento isso. Então, assim, pensei, não, então vamos pegar essa bagagem toda de estudo agora, vamos transformar realmente uma nova carreira aí de transmitir essa informação, né, de fazer ajuda para as pessoas. Então, é aí que entrou realmente o Nicolas que é hoje. Então, muito diferente mesmo lá do início, né, que era um puro administrador, consultor empresarial, né, para hoje um terapeuta, né, e realmente também um apoiador aí, né, da área da educação em todas as formas, porque eu sei que isso aí eu já vinha trilhando, né, e nunca deixei de trilhar como algo que está alinhado ao meu propósito. Mas aí o propósito se alinhou melhor e se encaixou, né, nessa questão da ajuda mesmo, do servir, do tentar ajudar as pessoas mais diretamente, com mais cuidado, com mais detalhes, entendendo de saúde verdadeiramente, e não só, né, nesse instinto todo da vontade de querer ajudar a pessoa, mas agora com técnica também, né? Eu acho que é por aí. Mas você vê, é um processo, né, Nick? É engraçado. O meu último dia no meu trabalho foi 19 de novembro também. E olha, você não é a primeira pessoa que eu encontro e conheço que passou por algum movimento de mudança nesse mesmo período. Por isso que eu falo que a gente é uma legião, tá aqui, Que a gente vai se curioso, hein? encontrando, cruzando caminhos. E aí você vê o processo que você, né, relatou agora, o quanto você foi despertando o se conhecer, né, o saber aonde se identificar, os gostos e os cursos, e entendendo toda essas características que você tinha e o quanto isso poderia, junto, formar mais ainda esse propósito em movimento, né? Que é o que a gente fala que o propósito em movimento nada mais é do que o nosso legado. É verdade. Então é o que Não, você vai trilhando, traçando e deixando aí na sua jornada. Mas assim, eu sou apaixonada por esse caminho que a gente faz e que todo mundo pode trilhar. Nos fortalece muito. A questão do momento presente é um dos elementos que a gente trabalha quando da mentoria, que a gente fala desse estado de presença, porque o estado de presença é onde você vai conseguir responder aos seus questionamentos, olhar para si, estar atento àquilo que está acontecendo, né? Coisa que a gente no dia a dia do trabalho, a gente pouco pratica. A gente tem tanta coisa adiante, a gente está pensando em tanta coisa à frente, e o momento presente acaba ficando manco, né? E a gente leva isso para a nossa vida pessoal e acarreta essas crises que hoje em dia está tão comum ainda, né? Embora, assim, eu digo que essa geração Z está vindo para dar uma sacudida total nesse ambiente de trabalho, né? É o momento da gente saber adequar e receber e entregar com as forças que a gente tem, com as forças que estão chegando, porque é uma mudança muito grande de comportamento, de sonhos, de objetivos e de sentido, principalmente. Então, eles estão vindo aí com uma sacudida boa para todas essas crises aí que a gente, da nossa geração. Pois é. Acho que deu uma travadinha de novo. Um pouquinho, pessoal. Aí, voltou, né? Tá voltando, voltou. Isso. Complementando o que tu falou, eu já também já fiz algumas conversas já aqui nessas lives do Aprenda Talk aqui,
sobre essa questão da nova geração, né, a questão do mercado de trabalho, liderança, troca de carreira, assim, né, mudança também. Então, assim, eu posso te dizer o seguinte, minha visão hoje, e agora estando mais presente nos últimos tempos aí, que foi o ano passado, ali mais dentro das escolas também, conversando com estudantes. Foram poucas escolas até que eu trabalhei na parte que eu acho que ainda é fundamental eu ter esse contato melhor, que é do ensino médio. Na verdade, eu estava no ensino fundamental 2 ali, né? Sim. Pessoal nas escolas municipais, tá? Então, assim, o ensino médio eu peguei pouco, foram três escolas, né, com o ensino médio nas palestras, daquelas ansiedades de propósito. E de tudo que a gente vem estudando, e vem conhecendo, e vem fazendo, enfim, a gente vem trabalhando, as consultorias de empresas eu parei quase total, assim, mas sempre tem alguma coisa ou outra, nesse serviço que a gente já prestou, me chamam novamente, né, às vezes tem uma demanda ali, às vezes pontual também, a gente vai lá e resolve. O meu foco hoje não é tanto isso, né, mas a gente sempre tem que estar aberto, né, às demandas também. E aí eu identifiquei o seguinte, na verdade, essa transformação que a gente está vivendo ela é muito positiva para que o mais veterano entenda que tem maneiras dele ser melhor e o mais jovem entenda que ele tem que ser melhor também. Porque, na verdade, tá, o que acontece? Dependendo do estilo, do perfil, né, desse entrante no mercado de trabalho com a nova cabeça, mais transformadora, mais tecnológica, provavelmente também, né, com sentidos diferentes, com coisas, né, materialidades diferentes que ele dá para a vida dele, tá? Essa cabeça, ela é bem interessante, mas ela provavelmente, ela também precisa ser adaptada às situações que são necessárias, inclusive de gestão de negócios, né? Acho que deu outra travada, um pouquinho, pessoal. Peraí, deu uma travada aqui. Oi, Nick. Sumiu você. Voltou. Tá, vamos ver se eu consigo voltar. Eu consigo voltar para a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Que eu acho que é o momento também desses jovens, né, poderem se adaptar para entender que não é só a cabeça mais inovadora, a forma diferente de tratar processos que vai realmente ser aquilo que vai gerar resultado empresarial. Porque o resultado empresarial, só para quem fez gestão e que conhece, né, gestão de negócios, assim, fazendo inclusive consultorias, que é uma experiência também, a gente sabe que tem essa transformação necessária em processos para ser mais ágeis, ter as coisas de simplificar coisas que é importante, mas tem controles e cuidados, por exemplo, numa grande empresa, onde a gente tem, de repente, lá uma pessoa que foi o dono, o criador, e a gente tem um pouco mais de 1.000 pessoas como funcionários. Como é que fica organizar isso? Não dá para ter uma cabeça assim que nem se organiza uma startup dentro de uma sala está todo mundo que trabalha na startup. Né? Inclusive, eu tenho um cliente da meu outro negócio, que eu tenho uma loja de informática, né, que é a Gamer na Real. Inclusive, na Gamer na Real eu trabalhei com e-commerce, e agora eu tive algumas ondas de dificuldade no negócio, prejuízos ali com essa variação de dólar e tudo mais, e eu encolhi o negócio. Então, hoje eu estou mais assistência técnica e mais local aqui, e atendendo a base de clientes, sim, sempre tem clientes novos vão surgindo, mas eu até me acho pelo Maps aqui. Né? Mas assim, a nível Brasil que eu estava mais, porque eu tenho uma formação na área de informática aí também de mais tempo atrás, desde o tempo que nasceu o Mercado Livre, que foi em 99, eu já vendia para o Mercado Livre nos anos 2000, né? Mas trazendo o conceito assim, o que aconteceu? Eu atendendo um cliente agora também nessa área de informática, ele é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia que se estabeleceu agora no bairro aqui da cidade, né? E aí no novo local. Travou de novo? Tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô ouvindo. Mas se estabeleceu um novo local, tá numa nova casa ali, e aí eu disse que deu uma dificuldade com os vizinhos também, porque a empresa cresceu bastante, empresa que vende software, tá? E aí eles pegaram e cresceram bastante, que realmente chega a 10 carros para estacionar lá dentro da estrutura que eles criaram, montaram, né? E então os vizinhos ficaram bem malucos, porque chega carro muito cedo, ele dá um barulhão, né? E aí o que eu quero dizer, aquela empresa ali realmente já está crescendo agora. Então ela tem estruturas assim, com escritório, com várias mesas, várias pessoas sentam lá para fazer os atendimentos, enfim. É uma empresa de tecnologia que cresceu. E quando era uma startup pequenininha, beleza, era tudo mais simples de trabalhar e multifuncional, as coisas para todo mundo ali, as funções das pessoas. Mas quando começa a crescer, eu tenho que ter uma coordenação de RH, né, que tu também entende bem desse assunto,
tem que ter uma coordenação lá melhor na parte financeira, na parte de gestão ali, e tem que ter a parte operacional também sendo controlada. Se tem muita gente para trabalhar, né, na parte operacional, também tem que ter uma coordenação disso daí, coordenação das tarefas, dos pedidos que chegam, dos atendimentos que tem que fazer. Então, a administração é uma coisa clássica que precisa ser respeitada, e às vezes o jovem, mais jovem mesmo ali, ele não entende muito bem certos processos que são necessários. E eu, como eu disse, é um processo de transformação, porque as adaptações são necessárias. Aquela administração do passado, toda burocratizada, com travamentos assim para várias coisas para se fazer, ela não é boa. Ela não é boa, está comprovado que não é. Só que tem que se ajustar aos poucos. E aquela pessoa mais madura, mais tradicional também, né, da vida do trabalho como era antigamente, ela tem que se transformar também. Ela também tem que trazer essa visão da novidade. Ela tem que ter a mente aberta. Uma coisa que eu defendo demais aqui, Fátima, é o seguinte, ó. Está comprovado já desde o livro, até esqueci o livro, A Terceira Onda, tá? O livro A Terceira Onda do Toffler, né? Já é antigo esse livro, que ele falava o seguinte: nós temos que entender mais de mais coisas. Nós temos sim o profissional que funcionará bem no futuro, e se ele falava lá nos anos, antes dos anos 2000, mais ou menos por ali, é o profissional multidisciplinar. E ainda está difícil de cair essa ficha para algumas pessoas, né? Então, a gente precisa buscar capacitações mais diferentes, assim, de diferentes áreas. Tu vai ser mais criativo com isso, é uma coisa instantânea. Por isso que grupos, né, distintos de formação, grupos de pessoas, né, de várias visões de mundo são mais criativos, porque exatamente trazem interpretações diferentes para as ideias, né, tem novas ideias bem diferentes e aquilo se conjunta em uma ideia nova completamente, né, de um maior valor, até por causa dessa, né, dinamicidade de visões. E a pessoa, o profissional, ele tem que esperar de se conectar com o outro somente para criar um grupo criativo. Na minha opinião, isso aí já está acontecendo faz tempo. Agora é você, unicamente, que também tem que ter essa visão mais múltipla, de várias áreas. Tá? Então, isso é fundamental. E isso tem em relação, o fundamental, quando eu falo a palavra fundamental, é em relação ao mercado de trabalho. A realmente fazer o teu posicionamento hoje como um profissional que realmente transforma a sociedade com um bom trabalho que tu faça, né? E realmente é necessário, porque hoje o mercado é muito fortemente dinâmico. E não tem muito como a gente fugir, né? E a gente sabe de pessoas e cases que existem. A pessoa foi morar lá em outro país, em outro lugar mais isolado. Beleza, mas assim, será que é isso que a sociedade precisa? Mais pessoas isoladas? Na minha visão, não. Né? A gente tem que estar mais integrado. Então, acho que também integrar a maneira de viver mais íntegro, mais calmo, mais tranquilo, mesmo nesse mundo acelerado. E é isso que eu acho que tem a ver também, que temos os caminhos, né, que significa, eu conhecendo mais outras áreas, eu também entendo a visão de mundo das outras pessoas melhor. Mais do que eu ter que conhecer, eu ter conhecimento técnico, é mais, na verdade, para eu entender melhor o outro. Por que ele enxerga daquele jeito? Mas ele estuda outra área. Ah, é por isso. Ah, é. Ó. A religião que ele trabalha, aquela ali. Ah, por isso que ele se posiciona naquele dia. Ah, por isso que ele sorri para mim. Por isso que ele me olha mais brabo aqui. Então, quando eu vou entendendo, eu consigo conectar também de forma mais humana, né? Esse espírito do propósito, que são distintos ali, né? Nesse perfil específico ali, de como enxergar a vida e dar sentido para ela. E aí sim a coisa funciona. Então, eu falei demais aqui, né? É ótimo, mas isso, Nick, é a visão, é ser integrativo, né? Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Quando você tem uma relação integrada e você permeia muito melhor, você tem muitos bons resultados em todos os campos da sua vida. Então, eu acho que o momento é esse, é agora, enquanto a gente ainda tem a estrutura tradicional, mais antiga, que, né, tá todo mundo aí nativa e tá chegando a turma nova, e fazer essa integração é extremamente inteligente fazer esse movimento. Eu já li algumas matérias aí de empresas que não estão querendo contratar pessoal da geração Z. Então,
tem que ter essa quebra, tem que ter essa fusão e essa troca de energia, de conhecimento, de experiência. Isso é o que vai fortalecer, é o que vai dessa fusão formar pessoas muito mais preparadas, né? Não ter não separar isso, realmente integrar. Eu acho que o caminho é esse. Em contrapartida, tem muitas empresas fazendo esse trabalho e não é à toa que todo esse movimento que tem chegado aí 4 dias, né? Tem agora esse teste que está sendo feito de 4 dias de semana de trabalho, né? Ao invés de 5. Já tem as empresas fazendo esse projeto, participando desse projeto, e já tem obtido resultados, né? Menor absenteísmo, maior rendimento, maior criatividade, maior entrega. Então é a hora de fazer o movimento, né? Adaptar para os dois lados, né? Então eu acho que é um momento de concentrar forças, de união e a gente fazer um mundo diferente com todas essas diferenças. Acho que é isso. Legal. Eu acho que é isso, né? Acho que abordamos aí a nossa temática. Eu me lembrei de um detalhezinho para contar também, Sim. que pode ser curioso, bem a linha com o que tu me falou agora, tá? O que acontece? O meu mestrado eu fiz em educação, tá? E aí foi bem curioso, porque a gente faz o tal do projeto, né? Para entrar no mestrado, tem que fazer um projeto, tá? Um projeto de pesquisa. E o meu projeto eu apresentava lá para o que seria o meu orientador, enfim, né? E hoje é um baita amigo meu aí, tá? E até a gente não fala, não conversa muito, né? Mas agora, recentemente, agora foi quando? Faz um mês atrás, a gente até trocou informações de novo, trocando umas ideias ali de projetos para a gente desenvolver também. Mas o fato é que eu não sou tão acadêmico, tá? Não gosto muito de escrever de forma acadêmica, assim, aquele formato de escrita mais científica, assim, eu não curto, tá? Eu sou o formato mais jornalístico, então, ou mais simples mesmo, tá? E aí o que acontece? Eu cheguei e a minha proposta era a seguinte: a proposta de cada empresa, né, eu tinha fazer um teste, né, uma pesquisa de fazer um teste nas empresas, né, e aí eu ia ver um número de empresas, ia ver ali com o orientador o que seria o ideal, mas a minha proposta seria eu fazer uma pesquisa para fazer a empresa abrir um espaço no dia de 1 hora, tá? E claro, não seria para todos os funcionários ao mesmo tempo, vai ser uma mescla ali de momentos ali, porque tem situações assim, questões operacionais, seja de indústria ou seja de comércio, que tu tem que fazer o atendimento, não tem como tu dedicar 1 hora para não trabalhar a função, o processo normal do teu trabalho, mas fosse assim, abrir 1 hora por dia para um funcionário parar o trabalho, ainda dentro do ambiente de trabalho, em algum local, teria que ser adaptado isso, né? E fazer um estudo. Ler um livro ou então assistir alguma coisa, enfim, fazer um estudo, né, sobre matemática. Seria de primeiro princípio, tema livre. E depois de um tempo, né, uma sistemática, uma metodologia ali que significaria no final do mês, no final de uma semana, algo assim, né, o que for mais adaptado também à realidade ali, o que dá certo na empresa com essa experiência, de fazer um momento mais assim, tipo, workshop até assim, né, um seminário, acho que encaixa bem um seminário. Ou seja, cada um vai apresentando um pouquinho dos seus estudos ali, né, e daqui um pouco um fechamento para a liderança, né, do que estão estudando, enfim, de vários temas ali, que é interessante, que isso linka também na evolução da vida e tudo mais. E isso seria uma aprendizagem grupal, né? Então, porque a outra pessoa também vai expor um pouco do seu estudo, do que ela está estudando, aprendendo ali. Lembrando que eu não tinha fechado nesse pré-projeto aí do mestrado, né, mais detalhes sobre isso. Eu estava só levantando essas ideias e depois, se fosse o viável possível, né, o apoio da orientadora, eu ia fechando, ia fechar melhor. Como é que ia ser, se vai ser empresas de tal ramo e tudo mais. Caiu por terra o meu projeto. Não deixaram fazer. Por que não deixaram fazer? Tá? A justificativa que me deram era que não ia dar certo isso daí. Porque a empresa tinha que ter realmente o tempo ali para ela trabalhar
e que não estavam enxergando como produtivo nem a gente propor para as empresas fazer uma experiência dessa. Tá? Então, isso foi bastante frustrante para mim na época, lógico, tá? Mas, porque não foi só a decisão do orientador, na verdade o orientador estava ali do meu lado, nessa linha, né? Mas aí tem que colocar na comissão lá de pesquisa, do projeto de pesquisa da universidade, enfim, tudo aí outros professores, e acharam que não era viável investir nesse projeto. Então, eu tive que mudar, e aí minha linha de pesquisa foi pegar uma empresa mesmo na área de comunicação, ali na época eu tinha mais acesso, e pesquisar neles a experiência de vida que eles tiveram em termos de educação, onde eles estudaram, o que eles aprenderam e o que eles estavam aprendendo também no ambiente de trabalho. E aí detalhar várias experiências, né, de aprendizagem com a relação entre os colegas, ou que necessidades eles tinham, técnicas, né, de buscar conhecimento por causa do trabalho. E essa foi a minha pesquisa. Então, e eu pesquisei as escolas também nessa lógica, né? Porque quando ele citava as escolas, deu para buscar e também fazer uma pesquisa para entender. Mas aí, tu aprende mais com escola privada ou escola pública? E por quê? Quais são as relações? Então, eu busquei esses elementos também na pesquisa do mestrado. É uma pena, realmente, mas é o tempo, né? É o amadurecimento, né? Não tem jeito. Mas Isso são mais de acredito. 14 anos atrás. É mais de 15 anos atrás. Não dá para parar para estudar, não. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, é lucro. Mas eu acredito nesse movimento, eu acho que nada acontece por acaso, a gente vem numa experiência muito forte e o tempo é esse, a hora é essa de fazer isso acontecer. E tem acontecido lentamente, eu acho que tá indo assim num ritmo tolerável, tem lugares que você vai falar de propósito nas empresas, que também é um tema, dos capítulos que eu escrevi, né, a importância da empresa ter o seu propósito e disseminar isso entre os seus colaboradores para que isso se torne uma força que cria laços, né, que cria uma união diferente, baseada num sentido de vida, em valores, em princípios. Então ainda é uma conversa lenta, mas já tem empresas aí desenvolvendo, tem empresas com o cargo de diretoria de felicidade, que também é um trabalho maravilhoso que você desenvolve dentro de uma empresa, você faz o diagnóstico dessa empresa em nível de felicidade, depois a todas as mãos você implanta atividades que promovem a felicidade, e a gente não está falando de escorregador, não está falando de piscina de bolinha, de mesa de ping-pong ou de festas, a gente está falando do dia a dia, de ambiente de trabalho, de pertencimento. Então, tem muita coisa. Sorriso no rosto de verdade. Exatamente, de satisfação, de orgulho, tem muita coisa bonita acontecendo, né? Ainda é discreto, mas já tem aí seus resultados positivos e com a questão do lucro evidente de melhora, que eu acho que é o que toda empresa precisa realmente para existir, né? A gente também não pode dizer que não, mas como diz o meu professor, entre lucro e propósito, dá pra gente ficar com os dois, né? Então, joia. joia. É isso aí, Fátima. Agradecer, então, a tua disponibilidade, né? Passamos aí uma horinha e pouco ali, 1h15 quase, né, de bate-papo. Deixa teus contatos aí, a tua propaganda também para os nossos seguidores aí que queiram te contatar, eu te contratar também para algum serviço aí, para alguma coisa, tá? Fica bem à vontade. E realmente estamos de portas abertas aqui para todos, né? Todos sigam o nosso canal, perfil aqui, que eu realmente vou seguir bastante forte em 2024 aqui, dando muita atenção realmente a esse projeto que iniciou lá em 2022, mas ainda com uma coisa muito paralela, devagarinho, né? Sem dar tempo também para fazer muita coisa, a gente também não produziu tanto assim. 2023 foram algumas ações mais pontuais aqui, também físicas, mas agora, em 2024, aos poucos também, devagarinho, eu acho que vai surgir coisas mais interessantes e mais legais também para todo mundo aí, que só sendo seguidor também já tem benefício. Exatamente. Certo?
Tá bom, Nick, muito obrigada pela presença de todos que participaram, que tiveram um tempinho dedicado ao nosso bate-papo. Obrigada por esse convite. Fico à disposição também, Nick, para o que você precisar, né? A gente pode ter muita troca aí. E para quem quiser entrar em contato comigo, pode ser justamente pelo meu Instagram, Gestão do Propósito, né, @Gestão do Propósito. Também estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer bate-papo, para mentoria, fiquem à vontade, será um prazer recebê-los. Obrigada, viu, Nick? Obrigada mesmo, de coração. Joia, joia, joia. Então, a todos os seguidores aí, também o meu agradecimento, meu grande abraço, e para todos que seguiram com nós aqui ou estão assistindo a gravação, realmente, né, deixe o like e deixe o seu comentário. Valeu! Então, até a próxima. O nosso próximo Aprenda Talk vai ser na terça-feira, ainda não saiu a divulgação, tá? Vai ser surpresa aí, mas nós vamos falar sobre pedagogia holística. Olha só, interessante isso aí, hein? Interessante isso aí. Agora só tema top aqui, não tem jeito. Eu acho que é sempre muito legal. Então tá, valeu. Tchau, tchau. Beijo, Nick. Obrigada, tchau. Valeu.